Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o momento que você esteja vendo esse material, mas com certeza ele vai fazer a diferença para você que vai assistir, vai ouvir, vai refletir sobre o que nós estamos conversando. Esse é um projeto onde nós vamos trazer pessoas para discutir assuntos, falar de coisas, colocar as pessoas para pensarem. O objetivo é fazer as pessoas refletirem sobre temas importantes e relevantes para a nossa sociedade. E nesse nosso primeiro encontro, eu vou conversar com 3 professoras negras, mulheres, que trabalham na educação. E vendo toda essa questão do George Floyd, toda essa questão do racismo, como evidenciou e é importante evidenciar, a proposta desse encontro hoje é falarmos sobre o racismo nas escolas. Como que essas professoras, como coordenadora, supervisora, enfim, como essas pessoas perceberam ao longo da sua caminhada essa questão. E aí eu convidei 3 pessoas, 3 mulheres maravilhosas, lindas, que eu amo, que eu respeito com muito carinho. A primeira delas foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei em São Paulo, que foi a Cidinha. Ela é formada em RH, é coordenadora, professora de matemática, já coordenadora há mais de 20 anos, quase uma lenda viva da educação do Paraisópolis, de tanto bem que ela já fez para aquelas pessoas e para mim também. Eu estou muito feliz que ela está aqui. A segunda convidada é a professora Nilza, professora de filosofia, professora de sociologia, é professora da escola pública, faz um trabalho voluntariado com os nossos alunos muito bacana, de coleta de alimento, de comprometimento, uma pessoa que também faz a diferença por onde passa. E a minha terceira convidada, Aparecida, uma mulher engajada, cheia de compromissos. Hoje ela é supervisora, mas é educadora, já foi professora, coordenadora, diretora, enfim, já foi de tudo um pouquinho. E tem também um projeto muito bacana que se chama Samba Delas Comunidade. Eu ainda não gravei o nome, mas eu vou lá conhecer, onde ela trabalha com mulheres, com negras, que desenvolve essa questão da música, da composição, enfim. São 3 mulheres experientes na área da educação e que com certeza vão agregar muito para a gente. Obrigado pela presença, bem-vindas e gratidão por vocês estarem aqui, tá? E eu vou começar perguntando para vocês o seguinte: como mulher negra, vocês chegaram aonde vocês queriam? Cidinha, começamos por você, pode ser? Eu diria que eu passei, superei minhas expectativas. Porque eu, enquanto criança, eu não imaginava que eu teria uma vida tão boa e tão importante, e não seria uma pessoa tão importante quanto eu sou hoje, devido às dificuldades que eu passei. Não imaginava, não. E cheguei e superei as minhas expectativas. Eu estou satisfeita. Você consegue perceber, Cidinha, a diferença das pessoas que conviveram contigo no seu tempo de infância para hoje? Você perceber que muitos pararam no tempo pela questão do preconceito, do racismo, e você conseguiu superar isso? Sim, percebo. Percebo que muitos ficaram para trás, né? Porque não é fácil. Você tem que ter vontade, ter coragem, ser resiliente, né? Apanha, vai, insiste novamente, né? Um dia você chora, no outro você corre atrás. E muita gente não tem essa expectativa. Muita gente se acomoda, desiste e fica pelo caminho. Sim. Muitos Nilza, ficaram para trás. e para você, Nilza? Olha, eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe era uma pessoa assim muito forte, muito, muito, muito forte mesmo. Uma mulher negra que criava os filhos sozinha, e essa força dela, ela passou para nós. Então, desde criança eu sempre me senti muito forte, mesmo sofrendo todos os preconceitos, todas as discriminações, racismo. Eu sofri tudo isso muito, muito forte na pele. Mas eu tinha certeza de uma coisa: eu ia mudar a história da minha vida. Ia ser com a educação, que era uma frase que minha mãe usava muito. Então, assim, eu tinha certeza que a minha vida ia ser melhor. E eu tenho certeza que a dos meus filhos ainda vai ser melhor ainda. Aí, quando você pergunta assim, se eu alcancei, né, o meu objetivo, não. Eu ainda não alcancei. Porque eu sinto que eu tenho muito ainda
a conquistar. E eu sei que eu vou conquistar. Eu tenho essa certeza dentro de mim que eu vou conquistar muita coisa. E eu vejo assim que muitos amigos, né, como a colega Cidinha falou, ficaram para trás. E que nós fomos caminhando e eles foram ficando para trás. E para mim foi importante nunca desistir, mesmo com as barreiras, que não foram poucas, foram muitas. Eu encontrei muitas pedras no meu caminho, mas eu consegui pular todas elas. E acredito que onde eu estou hoje já é uma conquista, mas ainda não é o meu objetivo. E você, Aparecida? Bom, difícil falar, né? A gente olha, eu acho que eu cheguei bem longe. Cheguei bem longe. Tinha algumas expectativas, mas tive uma infância bastante difícil. Minha mãe faleceu muito cedo, então ela foi acometida por um câncer. Eu tinha 10 anos e ela faleceu na decorrência do tratamento que perdurou por 10 anos e eu ia fazer 22. Então foram uma pré-adolescência e uma adolescência, né, muito difícil, acompanhando um processo de definhamento da minha mãe, que era educadora, que era professora alfabetizadora e que se aposentou no Hospital do Servidor Público e internada dentro do hospital, e um mês depois ela veio a falecer. E a gente ficou, tenho eu, minha irmã também da educação, somos em 3, e a gente sobreviveu porque a gente perdeu a mãe cedo, dali mais 3 anos perdemos nosso pai também. Eu, antes de ser da educação, trabalhei por uns 12 anos em empresas públicas, cheguei até a ser secretária na Faria Lima, que era uma coisa assim, meu primeiro curso superior foi de tradução e de interpretação, porque era uma coisa assim que eu tinha um conflito, né? Mas era uma coisa que me estimulou de conseguir ir adiante. E não desqualificando nenhum cargo, nenhuma função, mas eu tive uma situação que eu vou relatar, dividir com vocês aqui, que essa situação eu acho que foi um start para eu ter chegado aonde estou hoje. Minha mãe era professora e nós 3 estudávamos na mesma escola que minha mãe, lá na Zona Leste, na Vila Califórnia, próxima à Vila Prudente. E um certo dia, uma colega, uma professora, uma colega de trabalho dela, a gente ia às vezes ajudar na entrada, ajudar ela a levar material, nós nos encontrávamos no horário de saída, isso era muito comum. E nesse trânsito de corredor, essa colega chegou até a minha mãe e falou: nossa, que menina linda. E eu sempre fui muito CDF na escola, assim, tirava notas muito boas. E não era porque era natural. Então, a gente só estudava, então ter boas notas, bons resultados, e assim, na escola, de um percentual de alunos, nós, ao todo, em negros, se nós éramos 10% desse público dentro da unidade escolar toda, era muito. Eu, na minha classe, era a única, na minha turma. E essa colega de trabalho da minha mãe virou para ela e falou: nossa, sua filha é tão inteligente, tão bonita, tão esperta, tão maravilhosa. Dá ela para mim, para ela trabalhar comigo na minha casa. Dá ela para mim. E isso, eu lembro dessa frase como se fosse hoje. Ela queria que eu fosse empregada dela, na casa dela, e ela pediu isso para a colega de trabalho, também professora, tanto quanto ela. E esse dia, eu lembro que minha mãe minha mãe era preciosa. Ela chorava quieta, calada, em casa. E ela dividia muitas coisas comigo. E ela chegou em casa esse dia e ela viu que eu fiquei travada, mas com uma menina muito educada, porque se fosse hoje, a criança responderia, né? Há 40 anos atrás, nós éramos educados a, primeiro, não participar da conversa do adulto. E se estivéssemos próximos, não fazer nenhum tipo de manifestação. Então, isso era fora de cogitação responder qualquer coisa diante de um contexto desse.
E aí minha mãe em casa chegou para mim depois da aula e ela veio conversar comigo, constrangida, e ela falava assim para mim: eu espero, filha, que você estude, que você tire notas boas, que você nunca precise trabalhar ou viver de favor na casa de ninguém. Não que seja um demérito, e eu quero deixar isso registrado, das nossas grandes guerreiras que trabalham, desempenham a função doméstica, que são cozinheiras, nada disso. Mas para aquela colega de trabalho da minha mãe, tão professora quanto a minha mãe, e que tínhamos nós estudando na mesma unidade em que elas trabalhavam, o meu futuro melhor era trabalhar na casa dela. E isso foi um start para que eu buscasse alternativas, né? E outras coisas para que eu avançasse. Em contrapartida, também tive uma professora, que era minha professora de inglês, professora Roselis, que foi a que me estimulou. Tanto que a minha habilitação, eu sou professora de português e inglês. E a opção da língua estrangeira foi por conta da dedicação dessa professora, que ela fazia um trabalho excepcional e ela via em qualquer aluno a possibilidade de falar um idioma e de fazer a diferença. Então, assim, é um resumo de um start das várias dificuldades que a gente enfrentou. E sim, muitos ficaram para trás, não por falta de competência, mas a minha mãe, no nosso caso, era professora dentro da unidade escolar. Então, a gente conseguia estar numa escola que selecionava seus alunos. A escola selecionava, o diretor dava vaga para quem ele queria. A escola não era uma escola pública para todos, né? Enfim, então a gente tinha um diferencial. E ultrapassar essas barreiras e hoje perceber que onde eu estou, dentro de um departamento, de um setor da supervisão escolar, com outros negros, também não em maioria, mas no número que já faz a diferença, e percorrer todas as dificuldades que foi passar pela faculdade, uma sala de aula com 110 alunos, e eu ter mais um único colega negro na minha primeira turma com 110 alunos, que não é muito diferente em alguns casos e em algumas áreas que a gente for procurar aí, né? Nas áreas consideradas top, né? Medicina, arquitetura, engenharia, nós ainda somos muito minoria, além de, né? Muito abaixo, mas enfim. Então foi bem difícil, mas assim, é uma vitória. É uma vitória estar e, de fato, eu acho que eu não esperava, como a Cidinha disse, não esperava tanto. Eu acho que superei as expectativas no sentido de conseguir chegar tão longe, com 3 faculdades, 2 pós-graduações, na supervisão escolar, trabalhando com um projeto pessoal lindo, que eu adoro, na música, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, é isso. E é bacana você colocar isso, porque vocês 3 mostram como é importante quebrar esse paradigma, quebrar esse padrão, né? E que muitas vezes parece ser tão natural, tão aceitável socialmente, que não é aceitável. E como é difícil quebrar isso. Sim. E aí eu pergunto para vocês, meninas, como que o racismo estrutural dificultou vocês a chegarem onde vocês chegaram? Nilza, vai lá, começamos por você? Olha, eu diria que o racismo estrutural começou, assim, com a minha autoestima. Eu lembro que eu me achava uma criança feia, porque era assim que eu ouvia muito, né? Eu ouvia muitas outras crianças falarem de mim, falarem da minha boca, falarem do meu nariz, falarem do meu cabelo. E eu ficava me perguntando, eu olhava no espelho e eu falava assim, mas eu não estou me achando tão feia assim. E eu lembro que eu tinha um furinho na testa e eu falava, eu já sei, eu sou feia por causa desse furinho na testa. E então, assim, a sociedade sempre passou muito, né? Que nós, mulheres negras, nós somos inferiores, que a nossa beleza é exótica. Né? Então, assim, eu tive muita dificuldade de olhar para o espelho e falar assim, não, eu sou bonita, eu gosto de mim, eu sei que eu posso conseguir as coisas. E na parte também da questão estrutural, quando você vai procurar um emprego, né? Quando você chega, o que aconteceu uma vez, assim que eu comecei a trabalhar, eu tentei entrar em 3 bancos. E eu fiquei para a final de 3. E eu lembro que o meu currículo era melhor que o dela. E no teste, depois a gente sentou lá, ficou esperando o resultado,
E a gente conversando, e ela errou muita coisa. Mas quando eles voltaram, eles falaram dessa forma, que o perfil dela era mais adequado para a empresa. Então, assim, esse racismo estrutural, ele vem enraizado, né? Ele está enraizado, assim, desde da escravidão, e as pessoas têm dificuldade em se libertar disso, em acreditar que nós, negros, né, nós vendemos, né, nós estamos, consumimos muito os produtos, produtos para nós, que nós vendemos, que nós estamos na sociedade de igual com os brancos, né? Então, assim, a nossa luta com relação ao racismo estrutural é todos os dias. E a gente percebe que os nossos alunos, eles têm essa dificuldade ainda de conseguir se libertar desse racismo estrutural. Porque muitas vezes eles acabam escutando isso até dentro de casa, até dos próprios pais. E eles nem percebem, mas eles acabam carregando, e isso vira uma bola de neve, um que acaba passando para o outro, né? Uhum. E essa foi uma das dificuldades até para eu conseguir chegar onde eu estou hoje, foi lutar contra o racismo estrutural no banco, contra os preconceitos. Eu entrei no banco, então foi a primeira vez que eu senti o que realmente era o racismo. Quando uma única pessoa, uma pessoa, eu amava trabalhar nesse lugar, era maravilhoso, era assim, era um divino. E uma pessoa que tinha um cargo importante, que eu nem me atentava, porque eu era muito inferior. E essa pessoa um dia mandou avisar que eu não poderia mais trabalhar lá, porque eu não me enquadrava naquela situação. E eu me perguntei por quê, né? Na época não quis aceitar, porque eu amava, eu fazia tudo, eu entrava num horário maravilhoso, das 10 às 4:30 da tarde, era tudo de bom, tinha 18, 19 anos, estava tudo perfeito. Mas como eu já tinha um contato, né, eu sempre fui uma pessoa de muita comunicação, eu converso muito com todo mundo, eu já tinha um contato com o pessoal do sindicato, e o sindicato naquela época era um sindicato muito forte dos bancários. E eles já sabiam que existia uma perseguição de uma pessoa por mim, dentro do banco. E, na hora, eu só pensei, preciso avisar para ele o que está acontecendo. E eles queriam que eu assinasse a demissão. E eu falei, não, vou entrar em contato primeiro com o sindicato. E foi o que aconteceu. O sindicato foi até a agência, fechou a agência com todo mundo dentro, informou que estava acontecendo um racismo, que estava acontecendo um racismo dentro da agência. E a pessoa, na ocasião, ela teve que voltar atrás, né, na demissão, mas o gerente-chefe da ocasião falou para mim, não é bom você ficar nessa agência, porque eu não tenho como mandar essa pessoa embora. Então, entre vocês duas, é melhor que saia você, que vá para outra agência. E assim foi feito. Eu fiquei em casa, recebendo 2 meses sem conseguir mudar de agência. E não sabia o porquê que eu não conseguia ir para uma outra agência. Depois eu fiquei sabendo que toda vez que o sindicato conseguia me encaixar numa agência, essa pessoa ligava lá e dizia, olha, não pega porque essa moça é perigosa, né? Ela deu problemas aqui e não é confiável. Ficou uma coisa então, mais assim, eu tive velada. essa pessoa. Exatamente. Então, eu sofri muito, mas eu não tinha armas como eu tenho hoje para me defender. E para você, Aparecida? Mas, graças a Deus, mas assim, a minha sorte foi que, resumindo, eu consegui, depois de 2 meses eu consegui ir para uma agência. Então, assim, eu sofri muito, muito, muito esse racismo velado, né, estrutural também dentro da empresa. Mas, assim, hoje eu lidaria com isso de uma forma muito melhor e muito mais tranquila. Mas na época eu só tinha 18 anos, né? E para você, Aparecida, como é que foi esse racismo estrutural? Muitas situações. Infelizmente, né? Infelizmente, o racismo estrutural ele está nas entrelinhas, né?
ele está nas entrelinhas, apesar, né, de, por exemplo, eu trabalhei no início da nossa conversa aqui, eu disse que trabalhei na Faria Lima como secretária, trabalhei na região, na Faria Lima, como secretária no escritório, eu era a única secretária negra, né? Então, alisava o cabelo, o salto, que é o padrão, né, de qualquer secretária, enfim, mas o cabelo, ele tinha que estar arrumado. Então, hoje, ser secretária com o cabelo black, por exemplo, seria inadmissível, né? Naquele contexto. Mas, assim, eu passei por diversas situações, muitas vagas de emprego, essa situação que a Nilza relata, de chegar nas entrevistas com resultado 100% de aproveitamento no processo avaliativo, e na hora da entrevista, o entrevistador, a hora que eu entrava nas salas para entrevista, eu ficava 30 segundos. Olha, você foi muito bem, aguarda que a gente vai entrar em contato. Aguarda que a gente vai entrar em contato. E isso é muito, muito frequente, muito presente. E não precisa ir longe, né? A gente vai em qualquer escritório, qualquer consultório médico, qualquer hospital de ponta, qualquer empresa, e mesmo nos cargos que a gente, dentro da hierarquia de cargos, né? Nos cargos mais simples, você não encontra. E quanto mais escura a pele, quanto mais retinta a pessoa for, quanto mais fortes esses traços forem, né, mais resistência e mais dificuldade as pessoas têm. E, infelizmente, hoje é uma palavra que existe aí muito forte, usada, que a gente vê toda hora, né? Lá vem o povo preto fazer mimimi. Então, você falar da questão da dificuldade que é real, que você enfrenta, que você tem que ensinar aos seus filhos, eu tenho 2 filhas, ensinar para as minhas 2 filhas negras qual é a situação e como é que elas devem enfrentar as questões, né? Isso é difícil para mim. Eu tive uma das minhas filhas, uma época pequena, e ela tinha um conflito sério com o cabelo. Hoje ela usa black como eu, né? Mas ela queria o cabelo alisado, com chapinha, porque era estudava em escola particular na época, e ela tinha uma questão da aceitação mesmo, não dela, mas assim, havia um questionamento dentro do contexto, e existe ainda, né? E falar sobre isso, eu quero deixar registrado, não é mimimi. Então, para o aluno que me ouve, para o profissional que me ouve, e que não tem, às vezes, a condição emocional de enfrentar, porque você falar sobre o racismo, ele mexe com algumas questões e mexe com algumas estruturas. A estrutura emocional é a primeira que é abalada, né? A autoestima, como a Nilza coloca. A questão da autoestima, de você se enxergar importante, de você se enxergar capaz, de você se enxergar em condições de estar onde você pode estar. Eu lembro, numa das escolas em que eu trabalhei antes de ser gestora, que uma supervisora chegou para mim e falou assim, olha, eu professora numa roda de conversa, ela, ao final desse encontro, ela me chamou no canto e falou assim, nossa, eu se fosse você faria administração escolar, porque você já está em escola, nessa época eu já estava na escola, né? E porque o seu perfil, você tem um olhar, uma sensibilidade que eu acho que vai ser um ganho muito positivo para a rede de gestores que a gente tem e tal. Pensa nisso. E eu fui surpreendida com essa abordagem, porque para mim, eu me colocava, estar professora já era top naquele momento, já era o máximo que eu pleiteava chegar. A partir dessa conversa que ela teve comigo, toda vez que ela me encontrava, e aí já se inscreveu no curso. Naquele ano não me inscrevi, mas uns 2 anos depois, eu fiz a complementação, né, a pós-graduação, e aí eu fui pleitear. E a vantagem que a gente leva no serviço público é que o serviço público te permite fazer o concurso. Hoje ainda você tem em alguns dos concursos a questão do percentual de cotas, que é um mal, vamos colocar como mal necessário, porque causa um desconforto, sim, porque as pessoas questionam a sua competência, a sua qualidade, tendo em vista que se você entrar num cargo,
e você entrar no carro e falar, mas você veio, você acessou pela cota, isso não significa que você não estudou, não significa que você teve que tirar nota, não significa que você não se preparou, e não significa que depois que você estiver inserido nesse contexto, no seu ambiente de trabalho, que você não tenha que desempenhar as suas funções tão igualmente aos outros profissionais. Mas é a leitura que algumas pessoas fazem. E o estrutural está aí dentro do dia a dia, da abordagem policial, no tratamento médico, na hora que você entra num shopping diferenciado. Então, se você entra num Bourbon, se você entra num shopping, enfim, desses, né, de alto padrão, que você não tenha a condição de comprar. Eu posso chegar, se eu falar, eu quero comprar um sapato de, sei lá, R$1.000, eu compro, pago no cartão e tudo certo, né? Ou pago à vista, se eu quiser pagar, e tudo certo também. Mas o fato de você estar numa loja que foge do seu perfil estético, né? Isso está nas entrelinhas, as pessoas não falam, mas elas te olham. Elas não, às vezes evitam olhar, mas pensam, né? E isso, infelizmente, é um mimimi, é uma ferida que a gente tem que mexer. A gente tem que pôr o dedo para que a gente, enquanto educador, possa subsidiar os profissionais que estão dentro das escolas, que têm uma responsabilidade direta na formação educacional dos alunos, dos jovens e dos adolescentes, e adultos até, dos profissionais até. Então, essa estrutura ela tem que girar para que a gente enxergue mecanismos para combater, coibir, evitar, minimizar, e isso gradativamente. É óbvio que a gente não vai conseguir isso da noite para o dia, de uma hora para outra, mas se a gente não se atrever a ter movimentos como esse seu, Marcos, de ter uma roda de conversa que propicie a discussão, como várias outras, a gente tem os movimentos negros aí, que estão até sendo enfraquecidos, porque a gente tem alguns movimentos que estão prejudicando as ações e falando pejorativamente dos movimentos negros, né? E a gente tem que ter esse olhar que os movimentos negros permitiram, propiciaram o avanço de grandes ações assertivas para o público negro, para o público menos favorecido. É óbvio que você fala assim, mas se a gente falar para o público de baixa renda, a gente já atingiu o negro. Se você pegar o histórico, o estudo da pirâmide social brasileira, o negro ele está no rodapé dessa pirâmide social. Então, quando você fala, mas tem branco pobre? Muitos, óbvio, a gente tem, é óbvio que sim. Mas entre um branco pobre e um negro pobre, o negro pobre ainda assim será o mais prejudicado sempre que for possível. E isso é real. É uma ferida que dói, é difícil a gente falar sobre isso, mas acho que quem tem coragem, um pouco mais de emoção, sangue mais quente, né, na veia, e consegue se sobressair sofrendo mesmo, mas consegue levar esse discurso, esse argumento, essa fala, que é porta-voz de muitas outras falas e bocas silenciadas, eu acho que é isso que a gente deve fazer. Isso que você fala, né, Aparecida, é o estrutural que está tão enraizado que a gente não consegue mexer, né? Infelizmente. Não. Passa a ser natural. Exatamente. E para você, Cidinha, como é que foi? Como o racismo estrutural foi difícil para você? Foi difícil quando eu terminei o primário, que minha mãe me tirou da escola, porque disse que preto não precisava estudar muito. Preto e mulher, estudar para quê? Eu voltei para a escola aos 18 anos. 18 anos eu fazia 5ª série, gente. Eu não tinha EJA naquela época, né? Não tinha supletivo nem nada. Eu fui na escola e falei que eu tinha direito de estudar e a diretora engoliu. Hoje eu sei que eu não tinha. Com 18 anos eu não tinha direito de estar na 5ª série. Mas acho que a diretora resolveu comprar a minha ideia. Deveria ser uma excelente educadora. Não esqueço dela nunca, a dona Marta. Eu estudei no Zulmira. E eu voltei para a 5ª série com 18 anos. E de lá para cá eu não parei de estudar mais. Né? Estudei, fiz meu colegial pago lá em Santo Amaro, porque eu não conseguia entrar no ensino médico. Na época tinha, como é que chama? Vestibulinho. Aquele vestibular para entrar, tem um nome. Tinha admissão, né? Fazia um cursinho, tinha admissão depois tinha aquela época. Provinha, tinha admissão. Tinha admissão, eu não conseguia entrar na escola pública. Mas eu já trabalhava, aí com o meu trabalho eu paguei um colégio particular, porque eu não queria parar de estudar. Eu sabia que a chave de tudo estava ali. Mas eu, gente,
A minha autoestima zero, viu, Nilza? Zero. Eu me achava horrorosa. Eu achava boca grande. Hoje eu nem acho essa boca tão grande assim. Boca grande. Eu não usava batom para ninguém ver minha boca. Boca grande, cabelo feio. Eu me achava horrorosa. Mas assim, na minha cabeça, eu era um ser humano, vai. Não tinha essa questão de cor. Em qualquer lugar. Quando eu comecei a procurar emprego, eu lembro que eu lia e estava assim, moça de boa aparência. E eu falava, eu vou nesse anúncio. Aí a minha mãe falava, não vai. Minha mãe racista, porque eu sou filha adotiva de uma mulher branca. Minha mãe racista falava para mim, não vai, porque boa aparência é branco. Você não tem boa aparência. E aí eu descobri que todo anúncio de emprego que pedia uma moça de boa aparência, eles estavam pedindo um branco, na verdade. Olha o racismo velado. Né? Então, esse racismo estrutural, ele me prejudicou nisso, de eu ter estudado mais cedo, com melhores condições, ter entrado numa melhor faculdade. Quando eu pleiteei em fazer uma pós-graduação numa PUC, eu fui barrada. E foi pela cor, gente. Não tem outra desculpa. Eu fiz todas as fases. Passei em tudo, até na escrita. Eu não passei na entrevista. Por que será? Né? Quando chegou na entrevista pessoalmente, eu não fui aprovada. E assim, meninas, vocês estão falando sobre essa questão do racismo estrutural, como afetou a vida de vocês. E como esse racismo estrutural ele pode afetar a sociedade? Como que ele atrasa esse desenvolvimento social, esse desenvolvimento nosso enquanto povo? Parecido. Ele atrasa quando ele breca. Você fazer uma faculdade melhor, você fazer uma pós-graduação. Concorda que hoje eu poderia ser uma outra coordenadora no outro patamar, 1000 vezes melhor, com uma formação bem melhor? E eu não fui porque eu fui cerceada, né? Da questão da cor. Não tem outra coisa, né? Olha, quando a gente fala na questão dos progressos, né? E aí a gente vai cair aqui, Brasil, né? Porque se você falar do racismo em outros países, né? Se você comparar, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um movimento negro que está em outro ritmo de maturidade, tá? Aqui no Brasil, quando você fala do racismo aqui no Brasil e de todas as políticas que acabam cerceando na prática, na vida cotidiana dessa população, que vai ter menos condição, sim, ela vai ter um emprego inferior, se tiver um emprego melhor, vai receber menos. Ah, mas isso acontece com qualquer um. Acontece, mas quando você tem uma etnia que ela é prejudicada como um todo, a gente tem destaques? Temos. Então, se você pegar aqui, dá para pegar na mão, vai, na mão, nas duas mãos, quais são os destaques negros em cada profissão. Quando você fala, se esse destaque é branco, você não precisa, mão não vai dar conta, nem mão, nem pé, você não tem como enumerar. Então, quando você fala assim, eu preciso ter, a gente até brinca, né? Fala lá, ó, tá vendo? É a cota. Antes você assistia um telejornal e você via um negro no telejornal, tinham 100 repórteres, você via um repórter negro ou uma repórter negra. Ou então você chegava num comercial, né, de qualquer produto, leite, margarina. Bom, comercial de margarina, família negra era impossível. E ainda é, dependendo da marca da margarina. Quanto mais nobre, quanto mais elitizado é o produto, menos a família negra é uma referência. E se você parar para pensar que nós somos 50% da população, então, quando as pessoas, e aí é essa reflexão que eu coloco para as pessoas que dizem que falas como a minha são mimimi. É só você pegar 50% da população que somos, você pega a pirâmide de baixo para cima, e conforme você for analisando e subindo o degrauzinho das pirâmides, você começa a quantificar quantos negros você consegue visualizar. Você chegar num restaurante X ou numa empresa Y, quantos negros em cargos de chefia você consegue visualizar? Ah, mas os negros não chegaram porque não quiseram chegar. Ou porque não estudaram, né? É porque não estudaram.
Porque não quiseram, não chegou. Você não chegou? Eu sou uma sobrevivente. E eu tenho isso claro, isso nítido. Claro não, nítido. Translúcido. Eu tenho claro que eu sou sobrevivente. Né? Que nós somos sobreviventes. E eu vejo, sabe, Cidinha... Né? Nós somos mulheres, porque para a mulher, então, como a Cidinha coloca, você tem aí um percentual a maior de dificuldade. Eu vejo o homem negro, se ele for esportista, ele joga bem futebol, ele joga bem o basquete, ele joga bem o vôlei, ele ainda é bem quisto dentro da linha do esporte, que também não era há algum tempo atrás. Né? Nós pegamos aí o primeiro time paulista que se atreveu a colocar jogador negro com pó para ficar com a pele mais clara, para não mostrar que era negro no campo, isso faz parte da nossa história. E assim, sabe, vocês colocando... Hoje não, você tem um atleta... Desculpa. Não, tranquilo. Está cortando aqui também, mas hoje você falando isso, e agora me veio muito forte à cabeça isso, né? As pessoas acabam pegando vocês que são exceção, porque conseguiram chegar, e transformam essa exceção em regra para justificar a grande maioria que não consegue. Né? E aí você percebe o quanto é difícil desmistificar e desestruturar. É uma exceção, né? Mas as pessoas jogam como se fossem, olha, tá vendo? Se ela conseguiu, todo mundo consegue. E aí vem esse discurso que a gente... Né? Exatamente, esse discurso da meritocracia. Foi mérito. Meritocracia, né? Exatamente, que é tão complicado, né? E, gente, e como é que a discriminação racial... Por que eu posso dizer que o racismo... E complementando, só para finalizar, Marcos... Pode falar. Dentro dessa questão da meritocracia, só para complementar... você estuda, você chega, você luta, você consegue. É uma máxima que ela não é verdadeira, porque as condições elas não são iguais. Você não tem a criança, o aluno, o jovem saindo do mesmo contexto. Para minha filha, uma das minhas filhas, por exemplo, fazer medicina, eu vou ter que abrir mão de coisas que eu não tenho condição estrutural para garantir a elas, para que elas consigam. Não é só estudar. Mesmo que passe no vestibular, se manter num curso superior com material, abrindo mão, né, de todas as outras coisas, de todo o investimento que a família vai ter que ter para fazer com que aquele aluno chegue lá e se mantenha lá, né? Isso é praticamente impossível para muitos de nós, para a maioria de nós. Né? Então, essa coisa da meritocracia, deixar registrado também. O mérito ele é importante? É importante você fazer por merecer? Sim. Claro, óbvio, né, que sim. Só que as condições do ponto de partida, elas têm que ser equilibradas para que se garanta a igualdade e a equidade lá na frente. E aí, puxando... Igualdade sem equidade, ela não é igualdade. Perfeito. Sim. E puxando isso, Nilza, por que eu posso dizer que o racismo reverso não existe? Uau. Eu acho que é muito claro, né? Essa questão, porque o que é o racismo, né? É a perseguição, vamos trazer isso para uma linguagem bem clara, né? É a perseguição de uma raça, né? De um povo, e daí surge o racismo. E quando a gente fala assim do racismo reverso, né? Quando algumas pessoas citam o racismo reverso, você pergunta assim para uma pessoa branca: por que você entende que existe, que você está sofrendo um racismo reverso? Mas é porque aquela pessoa não quer falar comigo porque eu sou branca, ou não quer minha amizade porque não anda comigo porque eu sou branca. Então, assim, as pessoas têm que saber muito a diferença, né, do que é racismo, do que é preconceito, né? Porque elas acabam confundindo muito isso, né? E o racismo é a perseguição. Nós somos um povo que fomos perseguidos, né? E fomos e somos perseguidos até hoje, né? Essa é a verdade. E daí que nós utilizamos essa palavra racismo, né? E o racismo ele tem a punição na lei, né? O preconceito não tem, mas o racismo ele tem a punição na lei.
Então, a gente pode pegar uma pessoa branca e falar assim, veja bem, o fato de eu não querer andar com você, isso não quer dizer que eu sou racista, né? Pode ser uma opção minha de não querer namorar, não gostar. A nossa colega mesmo colocou, outro dia na nossa conversa, acho que foi a Aparecida, que falou, Isso. até deu a explicação aí, de falar, é uma questão de gosto. De repente, eu me atraio mais por pessoas negras ou por pessoas... Eu tenho uma amiga, em particular, negra, que ela se atrai por japonês. Ela é apaixonada por japonês. Né? E aí, ela é racista com os negros? Ela é racista com os brancos? Não. É uma opção Não, dela. ela não os persegue. Exatamente. Então, assim, não é uma questão. O racismo é uma perseguição. Né? É quando você ataca aquela pessoa justamente pela cor da pele. Eu não Passando admito que radinho por você, aí, vamos só um que pouquinho, você viu? entre... Tá passando radinho, gente. O que você está falando, a gente não está conseguindo ouvir. É a quarentena, é normal. É cachorro. Faz parte. Vai lá, desculpa, Nilza, volta lá, porque a gente acabou se perdendo com o barulho. Só complementando, né? Então, racismo é a perseguição. Então, o fato de eu não me envolver com determinada pessoa, isso não se caracteriza racismo. Porque eu não estou perseguindo ela por isso. Eu não vou impedir, eu não vou deixar de ter amizade com uma pessoa por causa da cor da pele dela. Eu posso não querer me relacionar, ter um relacionamento amoroso, ter algo assim, mas ela pode ser minha amiga. Né? Agora, a questão do racismo, a gente percebe, né, que no Brasil é uma questão muito velada, que é o que nós estamos falando muito aqui, que as pessoas, muitas vezes, né, ela não demonstra para você, visivelmente, né, que é racista, mas ela não te aceita em determinado lugar. Não, aqui não. Né? A gente vai ter uma pessoa preta aqui, né? Então, não existe. E o branco, ele não sofre isso. Ele não sofre. Ele nunca foi discriminado pela cor da pele dele. Ele nunca foi perseguido pela cor da pele dele. Então, como é que ele pode sofrer o racismo reverso? Então, eu acredito que isso é assim. Eles criaram para poder dizer, olha, vocês estão com muito mimimi. E essa palavra mimimi é o que mais cansa nós negros de ouvir. Porque, assim, você só pode falar de racismo quem sente. Se você não sente, você não sabe o que é. Uma pessoa branca, ela não pode falar sobre racismo. Ela pode imaginar, talvez, o que eu esteja sentindo, mas ela não sabe exatamente o que eu estou sentindo. Porque ela é branca, ela não sabe o que é isso. Então, eles utilizam a palavra, é muito mimimi. Né? Então, assim, não acredito, eu tenho certeza que isso não existe, porque a gente sabe até porque, se a gente pegar duas pessoas, uma pessoa branca e uma pessoa negra, né? A possibilidade da negra sofrer o racismo, seja para um emprego, para entrar em determinados lugares muito chique, vai ser sempre o racismo, vai ser sempre a perseguição pela etnia, pela cor da pele. Então, aquela pessoa branca, porque ela pode ser pobre de Marredeci, mas ela sempre vai ter mais a oportunidade. Vocês falando isso, me veio muito à mente uma coisa que minha professora falava quando eu estudava, que ela dizia assim: o Brasil é um povo muito acolhedor, o Brasil é um povo muito receptivo, o brasileiro é muito isso, muito aquilo. E aí hoje, fazendo essa discussão com vocês e vendo tudo que está acontecendo, a gente percebe assim, o brasileiro ele é muito acolhedor com o europeu, com o americano, né? Mas ele não é acolhedor com o latino, ele não é acolhedor com o negro. A gente vê toda essa resistência, tá vindo para cá para tirar o nosso emprego, tá vindo para cá para isso, para aquilo, como se isso fosse uma coisa inaceitável. Né? Então a gente percebe quando vocês falam isso, que o racismo reverso, me corrijam se eu estiver errado, o racismo reverso é quase como uma justificativa para continuar dizendo, olha, vocês sofrem, mas a gente sofre também, vocês isso, mas a gente isso também. É como se amenizasse um pouco essa questão do racismo, ou eu estou errado na forma que eu estou entendendo isso? Não, está certíssimo. É arranjar uma desculpa para dizer que eles sofrem também. Aparecida. Pode falar.
E eu queria só aproveitar, né, que a gente está falando sobre isso, é um registro muito importante que a gente deve fazer. O racismo, ele compromete, não é o indivíduo, né? Quando você fala do racismo, você está falando de uma etnia toda, que ela é menosprezada, diminuída, protelada, em detrimento da questão estética. Porque quando você fala com uma pessoa no telefone, e isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, como gestora, eu fui gestora em várias unidades, né? E quantas vezes eu, como diretora da escola, era abordada, até por pais e alunos, por pessoas da comunidade, eu falei, eu queria falar com a diretora, o senhor está falando com a diretora, você, diretora? Né? E isso até aqui na comunidade, eu moro e trabalho aqui na região do Capão Redondo, né? E até nessa abordagem, né? Você tem isso. Então, assim, o racismo, ele não é uma ação ou uma dificuldade individual. O racismo, ele compromete uma etnia, ele compromete o coletivo. Tem gente, tem negro que fala assim, eu nunca sofri, que não enxergou, de fato, de repente, de onde viveu, ou por onde passou, não percebeu que tenha sofrido racismo, ok, né? Mas, quando você tem, num processo seletivo, quando você tem, e a gente vai bater nessa tecla, porque é isso que faz a diferença. Vamos pegar a Bahia, que é um dos estados mais negros do Brasil, e na contramão, você pega a lista de artistas negros que estão na mídia e, contraditoriamente, a um estado que tem 70%, vamos lá, 60%, 70% da sua população declarada, autodeclarada negra, e você tem 70% dos artistas, 80% dos artistas que aparecem na mídia que são brancos. E eu não estou falando isso para falar mal do artista que é branco, não é isso. Eu estou falando que o percentual ele é desigual, mesmo num estado em que você tem uma maioria maciça de artistas e de pessoas negras. Mas os artistas lá não são igualmente importantes, não são bons, não são qualificados? Como é definida essa qualificação? E eu não sei se... Então, eu ter uma preferência... Minha filha mais nova, ela adora K-pop. É uma preferência musical dela. Hoje, ela curte, ela gosta. Mas é uma menina que conhece as questões negras, que canta samba, que sabe bater na palma da mão, que vê todo o processo de participação musical dentro da família. Então, eu posso ter preferência. Ela tem a preferência musical enquanto jovem por um estilo musical. Né? É diferente. Então, a preferência... ela estabelece aquilo que você gosta. O que você gosta, o que você não gosta, ok. Agora, você não pode descumprir a lei, você não pode comprometer toda uma etnia, dizendo que as pessoas não são competentes, não são capazes, por conta do pertencimento a essa etnia, que é isso que acontece com a raça negra em especial. Porque a gente já teve, na conversa que a gente teve na semana, eu dei o exemplo dos judeus, que na época do nazismo, era uma etnia toda, né, subjugada pelo nazismo à época. Então, qualquer judeu, não importava quem ele fosse, ele era considerado inferior. É nessa dimensão que a gente questiona, que a gente fala e que a gente organiza a definição do conceito racismo. Então, o racismo reverso, ele não existe, tendo em vista que você não tem o europeu depreciado em sua cultura pelo fato de ser europeu, de ter a pele clara, de ter os olhos azuis e os olhos verdes. É essa diferenciação que faz deixar nítido que o racismo reverso ele não existe. É uma desculpa para justificar, né, que existe uma pressão, mas riem do meu olho verde, riem da minha perna fina. A gente está falando de características físicas individuais. E o racismo ele fala de uma generalização da etnia como um todo, da raça como um todo.
E é muito legal vocês trazerem isso, porque daí você percebe que na fala de vocês me veio muito essa imagem, que às vezes uma manifestação artística, cultural negra, ela passa a ser um evento, né? Ela é como se fosse uma coisa para turista, é como se fosse uma coisa para dizer, olha, estamos aqui, beleza, mas no dia a dia essas características e aquilo que caracteriza o negro e a cultura negra, ela é desvalorizada, ela é despercebida, né? Exatamente. Quando se fala da cultura, então, se você pegar a música, se você pegar a dança, o vestuário, né, os acessórios, como disse a Nilza, nós somos exóticos. Né? O exótico justifica, é um termo bonito para dizer que, olha, você está fora do padrão, mas a gente vai te aceitar porque dentro do contexto X cabe você. No carnaval, os negros cabem perfeitamente. Sim. Na Semana da Consciência Negra, os negros cabem perfeitamente. Mas os outros meses do ano, dependendo do produto, dependendo do assunto, um carro esportivo importado, ele não cabe, né? O negro não vai conseguir comprar um carro importado. E mesmo que compre, vai ser um ou outro, não é público, não é percentual, não é estatística, né? Meninas, e qual a importância de colocar negros em campanhas, em comerciais, dar essa visibilidade? Que importância isso tem? Representatividade. Isso é tudo, né, gente? Representatividade. Quem não quer se enxergar do outro lado? Né? Quem não quer se ver do outro lado? É referência. Eu tinha a minha primeira boneca negra, que não era negra, eu tive uma bonequinha, eu tinha 13 anos, acho, já. E família pobre, então era um par de sapato no ano, 1 ano e meio para ganhar um par de sapato e ganhar um brinquedo, não é como agora as crianças cada semana ganham, não. Era um brinquedo no Natal quando era possível. Eu lembro que nesse Natal nós fomos até a região da 25 de março, numa loja popular que tem lá que vendia muitos brinquedos, e a gente foi olhar as bonecas e na verdade a gente não ia comprar brinquedo, né? Porque a gente já era maiorzinho e tal, mas vamos fazer compra, entramos nessa loja e eu vi a bonequinha e me apaixonei por essa boneca. Eu e minha irmã nos apaixonamos por essa boneca, que não era nem uma boneca negra, era uma índia. Então ela era mais escurinha, cabelo preto, escorrido, e ela tinha até uma tiarinha, né? Uma fitinha amarrada, e com a roupinha desfiadinha, porque descalça. Mas era uma boneca mais próxima do que eu tinha de referência, do que eu podia entender da minha pele. Olha o quanto isso é forte. De você não encontrar um produto, um brinquedo que pudesse ser usado para a sua etnia. Cabelo, quantos anos hoje chapinha é chique? Chapinha elétrica, eletrônica, com íon, com placa de porcelana. Era pente quente era no cabelo. No ferro! No fogão, para esticar o cabelo, para desembaraçar Queimava a cabeça toda. Feio. Ter o cabelo black era assim, bagunça, e para algumas pessoas ainda é. Mas você vai assim com esse cabelo bagunçado? Você não vai arrumar esse cabelo? E assim, eu posso usar o cabelo que eu quiser, liso, crespo, entrelaçado, trançado, veja. Mas eu ser obrigada a ter o cabelo cortado ou o cabelo preso ou o cabelo alisado na chapinha que queimava o couro cabeludo, que era no fogão, então às vezes errava a mão e que a gente tinha feridas no cabelo, na cabeça. Porque eu lembro que as pessoas... Olha isso. Sim, eu lembro que as pessoas falavam, cabelo ruim. Cabelo bom era o quê? Era aquele cabelo liso, compridinho, que o vento batia e levava lá para fora. Um padrão, né? Étnico diferenciado. E eu, pegando o gancho, né, da Aparecida, que nem faz tanto tempo assim, eu lembro que quando a minha filha tinha uns 4 anos, né, ela era criança, pequena ainda, eu queria muito comprar uma boneca. Eu queria uma boneca, acho que era a Barbie, não, a Suzy. Não sei qual que veio primeiro das duas. Eu acho que a última agora é a Barbie. Né? E eu queria uma negra. Olha, a dificuldade para encontrar uma boneca negra para ela foi muito grande, porque todas, a referência que tinha eram de, né,
as Barbies loiras, todo o perfil de modelo, não tinha nada a ver com Ainda é, né? uma mulher negra. Ainda Não tinha é. nada a ver. E eu queria mostrar para minha filha uma referência, né? Eu me recusava a ter que comprar uma Barbie loira para ela, porque não representa. E aí procurei por muito tempo, eu fiquei procurando e nas lojas foi muito longe. Eu lembro que eu fui achar, eu moro aqui na Zona Sul, eu fui encontrar essa Barbie lá na Zona Leste. Quando eu encontrei, eu fiquei muito feliz. Ela amou, hoje ela tem 25 anos, ela tem essa Barbie até hoje. Então, assim, a dificuldade que nós tínhamos, né, hoje eu acho que diminuiu um pouco. Você encontra com uma maior facilidade, você consegue encontrar referências de brinquedos, né, para a criança negra. Mas a gente está se falando de há pouco tempo atrás de você não ter essa referência, né? E você tem que falar. Eu lembro que eu tinha que falar o tempo todo com minha filha, não, você é linda, você é bonita, a mamãe vai arrumar seu cabelo assim, porque seu cabelo é afro, seu cabelo é bonito desse jeito. Mas eu tinha dificuldade de encontrar shampoo para o cabelo dela. Por quê? A preocupação sempre foi vender para um tipo de pessoas de cabelo liso, né? Pessoas brancas. Então, quando eu falo assim hoje, que nós, né, somos a maioria, né, somos mais de 50%, então, peraí, gente, vocês não estão usando muita inteligência, porque esse povo usa shampoo. Esse povo tem filhos, brincam com bonecas. Vamos palhar para eles. Vamos fazer maquiagem para eles. Nós não tínhamos maquiagem para nós. Nós usávamos maquiagem que era feita para os brancos. Hoje nós temos maquiagem da cor da nossa pele. Nós podemos usar a maquiagem que a gente quer, mas está adequada hoje para nós. Então, assim, nós temos ainda muito que avançar nessa questão, né, da sociedade, ver que o negro, ele compra muito, ele dá muito lucro, ele traz muito lucro para a sociedade. E quem não vê isso, acaba perdendo. Só que eles não percebem, eles acham que quem compra é a elite branca. Cidinha, mas não é, nós estamos aqui. Para a gente fechar esse primeiro bloco, nesse primeiro momento, eu queria que você me respondesse o seguinte: o que a Nilza e a Aparecida falaram dessa questão da representatividade. Como foi essa falta para você? Como é que ela te prejudicou? Você mesmo falou lá, eu não passava batom, eu não me via, não sei o quê. Como que essa falta de representatividade fez falta no seu desenvolvimento? Faz falta e faz a gente infeliz, né? Eu falava assim, eu queria... Você sonha, né? Criança sonha. Eu queria ser atriz, eu queria estar na televisão. Não, que negro não fica bem na televisão. E eu olhava para as novelas, eu não via ninguém mesmo negro. Não via boneca, nem pensar. Então, eu acho que a representatividade faz falta de você se ver também, né? De você saber que você existe. Se você não tem representatividade, você não existe. Né? O que eu sou? Eu não existo, eu não estou nos lugares, eu não estou nas revistas, eu não estou na televisão, eu não tenho um brinquedo com a minha cara, com a minha cor, eu não existo. Então, nós somos negados durante muito tempo, né? E eu acho que ser representado traz poder. Eu me sinto empoderada. Hoje eu tenho orgulho de ver a Maju apresentando o jornal hoje. Né? E eu falo, nossa, tem uma negra de cabelo crespo apresentando o jornal. E muitas crianças já se veem. Né? E como foi difícil para tirar Maju? Foto com ela. Sim, como foi, como foi difícil? Eu lembro que o pessoal falava, mas ela não tem uma dicção boa, mas ela não tem isso, mas ela erra isso. Né? E todo mundo erra. Mas ela tinha um peso muito maior. Está sendo difícil. Outro dia, um cara falou que ela está lá porque ela é negra. Olha o nível. Ela está lá porque ela é negra. Não é porque ela é competente, ela é linda, ela é perfeita. Não. É porque ela é negra que ela está lá. Tiveram dó dela e colocaram ela lá. Então, representatividade faz você existir no mundo, gente. Faz você existir. Né? Na minha época, eu não existia. Eu imitava os brancos. Quando você conquista, né? Quando você conquista seu espaço,
aí é porque estão te dando uma chance. Porque é negra, não é deram pela a sua chance. competência. Te deram uma oportunidade, uma lambuja, uma colher de Beleza. chá. Meninas, É nesse isso. nosso... Ótimo. Esse primeiro momento a gente vai parar por aqui. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta e aí a gente discute a questão da sala de aula, tá bom? Um beijo Perfeito. e daqui a pouco estamos de novo. Ok, até daqui a pouco. Até. Daqui a pouco.